Acidente entre dois carros no buraco do Tatu complicou o trânsito nesta manhã. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista desse carro branco invadiu a pista contrária. A batida foi tão forte que ele ficou preso às ferragens. Nas imagens é possível ver o momento do resgate. O motorista foi levado para o Instituto Hospital de Base e estava consciente. O acidente deixou o trânsito lento nas pistas de acesso ao buraco do Tatu. Já o motorista do outro carro não se feriu e a perícia foi chamada para investigar as causas do acidente. Prepare o bolso, porque começa a valer hoje o aumento da energia. O reajuste de quase 9% atinge cerca de 1 milhão de consumidores. E já tem gente fazendo os cálculos de quanto vai pagar a mais na próxima fatura. Quando o reajuste entra em cena, economizar e adaptar fazem parte do enredo. Por isso, a Poliana já prevê algumas alterações no salão onde trabalha. A gente vai ter que ter regras em termos de vai aumentar preços, porque o gasto da energia é bem. Então, vai ter que mudar muito, vai mudar muita coisa mesmo. O aumento será diferente para os consumidores. Para a indústria que usa energia de alta tensão, o aumento será de 8,88%. Já para o comércio e residências, a porcentagem é de 8,78%. O aumento é para cerca de 1 milhão de consumidores da SEB. Maria já tem na ponta do lápis o valor que vai ter que desembolsar a partir desta sexta-feira. Desse mês já veio 120, do mês que vem deve vir uns 130, 140. Mas para esta síndica, a conta é um pouco mais complicada, pois precisa reunir todos os moradores desse condomínio na Asa Norte para avaliar novos valores. Nós vamos ter que fazer uma reunião, convocar uma assembleia e colocá-los a par e provavelmente fazer uma taxa extra para poder cobrir esse gasto. E para justificar todo esse aumento, a SEB botou na conta do período de racionamento que a capital viveu. Alegou que compra toda a energia que distribui aqui no DF e que durante a crise no abastecimento a energia ficou mais cara, causando um rombo de 400 milhões de reais. Vale lembrar que esse foi um reajuste extraordinário autorizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Em outubro tem mais, o reajuste anual previsto em contrato. Agora, Cláudio Humberto pergunta que fica se a qualidade vai aumentar também mais de 8%. É claro que não, né? E a gente continua sendo vítima do lobby, né? É tudo lobby neste país, né? A decisão pode uma decisão trabalhista, pode ser lobby também no comportamento de muitas agências reguladoras, como é o caso da ANEEL. Sapecar um aumento de quase 9% de uma vez só, num país que tem inflação de 2%, devia ser considerado crime contra a economia popular. Até porque a gente viu que o IPCA 15 já mostrou, que em maio, que um dos principais, o maior impacto nos índices de inflação foi da questão energética, do combustível. É claro que um aumento cavalar como esse vai impactar também na inflação, vai tornar a inflação ainda mais séria. Nós é que pagamos por isso. Eles justificam esse reajuste com a necessidade de remunerar as usinas termoelétricas que são movidas a óleo diesel, que foram acionadas durante a crise de água, né? A crise hídrica, durante o racionamento, porque o Lago Paranoá deixou de gerar energia, né, lá na barragem. E aí quem é que paga o pato por todo esse conjunto de incompetências? Nós. As termoelétricas foram criadas, minha gente, com tempo limitado de funcionamento. Elas são instalações um tanto quanto provisórias, meio que foram montadas às pressas para atender necessidades do país naquele apagão de 2001. Lembra dele? Pois bem, as termoelétricas foram criadas naquela ocasião para funcionar durante 2 anos. O que é que aconteceu? Ganharam tanto dinheiro, bilhões de reais, que viraram uma força política importante. Começaram a contratar lobistas, começaram a contratar e a subornar pessoas e tal, e isso foi se mantendo. Desde 2001 que as termoelétricas se perpetuaram, porque é uma fonte inesgotável de ganhar dinheiro. O governo paga as termoelétricas até quando elas não são usadas. Sabia disso? Você paga, o governo não, né? Nós é que pagamos as termoelétricas, sustentamos esses malandros até quando eles não estão trabalhando para a sociedade, mesmo quando não estão gerando energia. Pagamos para que elas sejam mantidas. Enquanto isso, também em atendimento ao lobby dessa gente, o governo não investe em fontes alternativas de energia mais baratas, limpas, como a energia eólica, como a energia solar. Os investimentos são mínimos, irrisórios, inexpressivos, insignificantes, tudo isso para atender, como eu disse, ao lobby.
É o país do lobby, o Brasil. E uma alternativa para fugir da conta de luz mais cara é apostar na energia solar. O custo de instalação ainda é uma barreira, mas você vai ver agora que o investimento pode valer muito a pena. Na casa do Gilberto tem ar-condicionado em todos os cômodos e as luzes ficam ligadas a maior parte do tempo. O gasto de energia é alto. Pensando em reduzir essa despesa, ele descobriu uma solução visitando outro país e decidiu investir em placas de energia fotovoltaica. Na Alemanha. Eu via no telhado das casas, mas eu já era interessado nisso. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu procurei quem fazia esse tipo de instalação no Brasil. Aqui em Brasília tinha uma empresa. Antes de instalar o sistema de energia fotovoltaica, a conta da SEB era de mais de R$1.000 todo mês. Hoje, o Gilberto paga pouco mais de R$100. Nesse ritmo, o investimento no novo sistema implantado pode ser pago em 5 anos. Não tem investimento que pague isso daí. Sem falar que você não está poluindo, sabe? Você tem a possibilidade daqui a pouco de ter um carro elétrico dentro de casa e não precisar botar gasolina no posto. Então, assim, não tenha dúvida. E muitos brasilienses já estão fazendo o mesmo. A Poliana é uma das sócias de uma empresa que vende essas placas. Ela diz que de 2012 para cá, a procura pelo sistema aumentou em mais de 100%. Muitos clientes nossos falam, eu não acreditava antes, queria ver, e realmente a gente vê essa redução na conta. A gente pode falar, agora eu sou sustentável, eu produzo minha própria energia, então todo mundo está bem feliz com essa tecnologia. Depende muito do consumo, então a gente tem sistemas que variam entre R$25.000 até 100 mil, ou até mais, porque depende muito do sistema que a gente for instalar no local. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Brasília, seriam necessários 24 quilômetros quadrados de placas fotovoltaicas para gerar energia elétrica para todo o DF, ou seja, não chega nem a 1% de toda a área da capital. Além disso, por aqui as características climáticas facilitam o uso dessa tecnologia. A energia sustentável ainda contribui com o meio ambiente e até para o funcionamento da SEB, que recebe a energia que sobra das residências que usam o sistema de placas. O Brasil, embora seja muito bom em termos de energia renovável, a maior parte da nossa geração é de usinas hidrelétricas, que é uma energia renovável, tá? Também já tem uma participação importante de usinas térmicas, que são poluentes, né, e geram CO2, certo? Então, qualquer economia que você faça, seja com energia solar, seja com economia mesmo, apagando suas luzes, você já está contribuindo para menor emissão de carbono, né? Então, qualquer tipo de economia é bem-vinda, né? E a defesa do ex-presidente Lula teria pedido que o Supremo Tribunal Federal conceda prisão domiciliar se o habeas corpus do ex-presidente for rejeitado na próxima semana. A gente vai entender melhor essa história com a Renata Dourado. Já são as alternativas ao julgamento, Renata? É isso, Rodrigo. Olha, o fato é que na próxima terça-feira está previsto aí esse julgamento do pedido de habeas corpus que pede a soltura, pede a liberdade do ex-presidente Lula. Então, está previsto para a próxima terça-feira, dia 26, e a segunda turma deve analisar. Ontem à noite veio essa informação de que a defesa do ex-presidente teria apresentado um pedido alternativo, que seria esse. Bem, se o Supremo não aceitar esse habeas corpus, que inicialmente foi pedido, então teria essa alternativa, ou seja, determinar que a prisão dele passasse para ser uma prisão domiciliar. Então toda a imprensa deu isso foi noticiado. Ocorre que um dos advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, nega esse pedido. Ele falou que em nenhum momento a defesa pediu essa alternativa, ou seja, para que seja transformada em prisão domiciliar. E que a defesa pede que o ex-presidente Lula seja solto. Então, é isso que a defesa do ex-presidente Lula afirma até então. E é isso que os ministros vão analisar na próxima terça-feira. Mas há o entendimento de juristas de que mesmo sem esse pedido oficial para que seja transformado em prisão domiciliar, essa pena do ex-presidente Lula, pode ser que os ministros tenham esse entendimento por si só, de transformar essa pena em prisão domiciliar, enquanto tiver alternativas, possibilidades dele recorrer ainda a instâncias superiores. Então a gente lembra que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância pelos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex. Então, na maioria, no entendimento aí dos 3 desembargadores, na verdade, ele teria recebido esse triplex reformado da empreiteira OAS em troca de favorecimentos também à empreiteira com contratos da Petrobras. Então, ele
ele foi condenado por conta disso. A defesa nega, diz que não tem provas, que tanto a condenação em primeira e segunda instância foi uma condenação realmente que não teve provas. Então é isso que a defesa sustenta e é isso que na próxima terça-feira a gente vai ver se de fato houver essa análise desse pedido aí, a segunda turma analisar. Vamos ver, portanto, Rodrigo, como é que vai ser definido aí o futuro do ex-presidente Lula, possivelmente na próxima terça-feira. Obrigado, Renata, que vai acompanhar o julgamento. Cláudio Humberto, pode surgir uma solução alternativa nesse julgamento? Bom, não se sabe, né? De cabeça de juiz a gente não sabe o que é que vai sair dali de dentro, né? O fato é que a defesa do Lula está dividida, viu? Porque ontem à noite o ministro Sepúlveda Pertence, final da tarde, começo da noite, o ministro Sepúlveda Pertence, que é um dos advogados do Lula, esteve com os ministros do Supremo Tribunal Federal tentando fazer a cabeça deles, no sentido de conceder ao ex-presidente prisão domiciliar. O que o jovem advogado de São Paulo fez quando desmentiu essa intenção, na verdade, ele está mostrando ali uma divergência com relação ao mestre Sepúlveda Pertence. Agora, não significa que isso não venha a ser proposto pelo próprio Zanin, né? Ele tem perdido todas, ele não ganha uma na justiça, né? O ex-presidente perde todas as disputas, tudo que requer, tudo que alega, enfim, está perdendo todas, porque afinal de contas parece que ele esteve muito mais empenhado em fazer uma defesa política, pública, do ex-presidente do que uma defesa nos autos. O fato é que são escassas as possibilidades de o ex-presidente ser solto no julgamento do dia 26. Já expliquei aqui. O fato é que o relaxamento de prisão ou o pedido para que o Lula recorra em liberdade, isto já foi negado pelo plenário do Supremo. E uma turma, no caso a segunda turma, não tem prerrogativa, não tem o poder de reformar essa decisão. Além disso, há uma questão preliminar. Para que esse caso seja examinado na segunda turma, é preciso que o Tribunal Regional Federal, no caso o da 4ª Região, decida, faça um juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. É uma espécie de filtro previsto na legislação para que os recursos extraordinários não fiquem entupindo a pauta do Supremo Tribunal Federal. E o TRF4 ainda não fez qualquer juízo de admissibilidade desse recurso do Lula. É por essa razão que talvez o recurso nem sequer seja apreciado. Mas como se trata de um ex-presidente, etc., é provável que o Supremo, que é a segunda turma, leve isso em conta e examine. Mas no mérito, dificilmente o ex-presidente terá chances. Mesmo na segunda turma, que é uma turma muito, digamos assim, camarada com os acusados. E a seguir acaba hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Você tem mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.